Olá, eu vou começar essa aula relembrando um resultado da aula passada, que diz que se a gente conhece duas soluções linearmente independentes de uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem, como essa que temos aqui no quadro, então a gente conhece todas as soluções, pois a solução geral vai ser dada por todas as possíveis combinações lineares dessas duas soluções previamente conhecidas. Agora, o assunto da aula é apresentar esse método de D'Alembert, e ele vai ser útil na seguinte situação. Imaginem que vocês conhecem uma solução dessa equação diferencial. Bem, conhecer uma solução não é suficiente para conhecer todas. Eu preciso saber uma outra solução que é linearmente independente com essa que a gente já conhece. Então, justamente, o método vai servir para encontrar essa segunda solução, tá? Então, eu vou escrever aqui algumas coisas resumindo o que eu já falei. Bem, então, resumindo, a gente conhece uma solução da equação diferencial, essa é a nossa hipótese, e a gente gostaria de encontrar uma outra solução, que vamos chamar de y2, tal que ambas soluções são linearmente independentes. Bem, então a nossa estratégia aqui, essa estratégia do método de D'Alembert, vai ser procurar a segunda solução, essa solução que estamos chamando de y2, como sendo igual ao produto de uma certa função v com a solução y1 que a gente já conhece. E aqui, essa função v é uma função de x. Atenção que ela não pode ser constante, porque senão y1 e y2 não seriam linearmente independentes, que é o que a gente precisa. Bem, então, a nossa estratégia vai ser colocar essa função y2 igual a vy1 e substituir aqui na equação diferencial. Como a gente quer que ela seja a solução dessa equação diferencial, ela vai precisar satisfazer essa equação e como a gente conhece y1, essa equação então vai se transformar numa equação diferencial em v. Então, a gente resolvendo ela, a gente encontra a função v que deve multiplicar a função y1 para encontrar uma outra solução linearmente independente. Bem, eu considero que a melhor maneira de enxergar isso é através de exemplos, então vamos começar com um exemplo prático. Bem, vejamos esse exemplo. Aqui temos uma equação linear de segunda ordem homogênea e estamos afirmando que y1 igual a x ao cubo é solução dessa equação. E a gente o que quer é encontrar uma outra solução linearmente independente dessa que já está sendo dada, e com isso a gente vai conseguir então a família de soluções da equação diferencial. Bem, o método que a gente vai usar, como já foi apresentado antes, é o método de D'Alembert, que ele consiste em procurar essa segunda solução y2 como sendo o produto da solução conhecida, que é y1, com uma função v de x. Tá? Então, vou destacar aqui que v é uma função de x. Bem, precisamos encontrar essa tal v. Bom, para isso, vamos substituir y2 aqui nessa equação. E antes, a gente precisa as derivadas. Então, vejamos quem é a derivada de y2. Bom, a derivada de y2, pela regra do produto, é a derivada de v vezes y1, mais v vezes a derivada de y1. E agora, para calcular a segunda derivada, a gente aplica, mais uma vez, a regra do produto, duas vezes nesses dois produtos, e a gente vai obter que a derivada de segunda ordem é essa expressão que eu estou escrevendo aqui. Certo. Agora, o próximo passo vai ser substituir na equação. Vamos substituir na equação diferencial. Bem, substituindo y2 na equação diferencial aqui, nós vamos obter essa equação aqui embaixo, certo? Onde y2 está aqui está a derivada de y2 e aqui está a segunda derivada de y2. Bem, agora aqui embaixo eu vou organizar diferente essa equação. Eu vou separar a segunda derivada de v, a primeira derivada de v e a própria v. Então, vamos escrever assim, x ao quadrado, y1, v, linha. É a única vez que aparece a segunda derivada de v. Vamos ver que a primeira derivada de v aparece aqui. Então, nós vamos ter
2x², y1', vezes v'. E, por último, a variável v aparece aqui e aqui. Então, agrupando elas duas, vamos ficar com x², y1', menos 6y1, tudo isso multiplicando v. E aqui temos igual a 0. Agora, reparem o seguinte. Aqui dentro, nós temos x², y1', menos 6y1, que é justamente o lado esquerdo da equação diferencial com y1 no lugar de y. Mas a gente sabe que y1 é a solução dessa equação diferencial. Logo, isso aqui dentro do parêntese é igual a 0. Bem, continuamos aqui em cima, então ficamos com x², y1, v', mais 2x², y1', v' igual a 0. Agora, no lugar de y1, eu vou colocar x², certo? E, portanto, no lugar de y1', vamos colocar 3x², que é justamente a derivada de x². Fazendo isso, aqui vamos ficar com x na 5, v', e aqui vamos ficar com 6x na 4, v', igual a 0. E aqui a gente consegue cortar x na 4 nessa equação. Portanto, vamos ficar com x, v', mais 6v' igual a 0. E reparem que agora temos uma equação diferencial, onde a incógnita é v. V é uma função que depende de x, e essa equação é uma equação de segunda ordem que pode ser reduzida à primeira ordem, fazendo a substituição w igual a v'. W também sendo função de x. Com isso, w' é igual a v'. Então, depois dessa substituição, a equação diferencial vai se transformar nessa equação que nós vemos aqui. Que é uma equação separável, como vocês podem notar. Além de separável, ela é também uma equação linear de primeira ordem, certo? Mas vamos resolver usando separação de variáveis. Para isso, vamos escrever w' como dw de x, e aqui no lado direito temos menos 6w. Bom, isso aqui, continuamos passando tudo que depende de w para o lado esquerdo, vamos ter dw sobre w, e no lado direito vamos ter menos 6 sobre x dx. E agora a gente integra em ambos lados dessa equação. Vamos continuar aqui embaixo. No lado esquerdo temos logaritmo de módulo de w, e no lado direito temos menos 6 logaritmo de módulo de x, mais uma constante qualquer. Agora aplicamos exponencial para eliminar o logaritmo e vamos ficar com que módulo de w é igual a exponencial e na c vezes a exponencial de menos 6 ln de módulo de x, que vai ser igual a 1 sobre x na 6. Agora, como de costume, gostaríamos de eliminar o módulo nessa função w, e com isso a gente vai eliminar também a restrição de que e na c deve ser positivo. Então, eu vou colocar aqui uma constante c arbitrária, podendo assumir qualquer valor real. Bem, acabamos de encontrar w, mas quem a gente precisa encontrar mesmo é v. Aqui em cima temos que a derivada de v é igual a w. Portanto, v é igual à integral de w. Isso é a integral de c sobre x na 6. Essa integral, resolvendo ela, nós vamos obter menos c sobre 5 vezes x na menos 5, ou seja, 1 sobre x na 5. E aqui acrescentamos, a princípio, uma constante d qualquer, pois a integral é uma integral indefinida. Bem, organizei um pouquinho o quadro, eliminando alguns passos intermediários. Vou fazer uma revisão do que foi feito até agora. Lembrem que a gente procura uma solução y2 da forma vy1,
onde v é uma função que a gente precisa encontrar e y1 é a função x ao cubo, que já é uma solução conhecida da equação diferencial. Bem, depois a gente substitui y2 na equação diferencial, obtendo essa equação aqui. E, posteriormente, a gente organiza separando v, v' e v''. Fazendo isso, a gente consegue observar que o fator que multiplica v é igual a zero, pois ele corresponde com o lado esquerdo da equação homogênea original que estamos resolvendo, onde y1 é solução e ela está no lugar de y. Bem, fazendo a substituição y1 igual a x ao cubo, a gente consegue simplificar e obtém essa equação diferencial de segunda ordem em v. Essa equação pode ser reduzida à primeira ordem por meio dessa substituição. Fazendo isso, a gente fica com essa equação diferencial de primeira ordem em w, que é uma equação separável. A gente já resolveu detalhadamente essa equação separável e obteve essa solução aqui. Posteriormente, para obter v, a gente integrou, pois é sabido que w é igual à derivada de v. Esse resultado obtido significa que todas as funções v com esse formato são tais que, quando a gente multiplica elas por y1, obtemos uma outra solução da equação. Como a gente não precisa todas as funções v que satisfazem isso, a gente vai fazer uma escolha nessas constantes c e d, de maneira tal que a função v tenha um formato mais simplificado. Então, vamos escolher d igual a zero e c igual a menos 5, de maneira tal que menos c sobre 5 seja igual a 1. Então, vamos ter v igual a 1 sobre x na 5, é uma das possíveis escolhas. Então, finalizando, a gente tem que y1 igual a x ao cubo era uma solução, isso já era sabido, mas a gente encontrou uma outra solução, que é y2 igual a v vezes y1. Só que v é igual a 1 sobre x na 5. E y1, conhecido já, é igual a x ao cubo. Portanto, y2 vai ser igual a 1 sobre x ao quadrado. Então, acabamos de encontrar uma outra solução da equação diferencial que é linearmente independente com a solução x ao cubo. Portanto, a solução geral da equação diferencial vai ser todas as possíveis combinações lineares dessas duas soluções. Vamos ficar, então, com C1, x ao cubo, mais C2 vezes 1 sobre x ao quadrado, onde C1 e C2 são constantes reais quaisquer. Bem, isso é tudo. Até uma próxima.